Bom, gente, em relação a essa aula que eu já passei para vocês por meio do portal, né? A gente está realizando essas atividades nesse período de forma remota, tá? Eu mandei, né, essa aula falando sobre infecções relacionadas à assistência à saúde. Até mandei um vídeo para vocês explicando essa aula, tá? Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre esse assunto que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, por conta de ser um assunto bem abrangente que é muito ocorrido dentro de unidades de terapia intensiva, tá? Eu vou mandar para vocês um artigo. Desculpa o barulho, gente, só um minutinho. Então eu vou mandar para vocês esse artigo que continua falando sobre as IRAs, tá? As infecções relacionadas à assistência à saúde. Esse artigo é um estudo do tipo descritivo, exploratório, que realiza abordagem quantitativa, ou seja, em outras palavras, foi um estudo feito em um hospital, tá? Foi coletado informações para verificar quais eram os predomínios, qual que era a forma predominante de infecções, né, relacionadas à assistência à saúde envolvendo o setor da UTI, tá? É muito interessante vocês fazerem a leitura desse artigo e observarem que vão existir algumas infecções que são predominantes dentro do campo de UTI, tá? Dentro desse artigo, dessa coletagem que foi feita, a gente teve um predomínio de infecções relacionadas ao trato respiratório, né, que são aquelas infecções a nível de respiratório, né, principalmente em pacientes entubados, né, até que teve um predomínio para pneumonia associada à ventilação mecânica. E teve também a ocorrência de infecção por corrente sanguínea, tá? Então eu falo assim, as duas principais infecções que ocorrem no ambiente de UTI são essas, tá? Esse estudo foi feito nesse hospital em Manaus. Porém, a gente vê que isso é um acontecimento recorrente em diversas unidades, né, de UTI, né, infecções a nível respiratório e de corrente sanguínea, tá? A gente vai ter vários estudos que confirmam isso. Então esse artigo ele vai falar um pouquinho, né, com respeito a esse estudo que foi feito, né, nesse hospital, fala, né, traz uma introdução falando a respeito, né, das IRAs, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde reconhece que esse problema é um problema de saúde pública, tá? Por isso é necessário ações estratégicas. Na aula que eu passei para vocês anteriormente, eu falei sobre aquela questão dos 5 momentos para a higienização das mãos, tá? Esse processo de higienização das mãos dos profissionais é uma etapa importantíssima para evitar esse tipo de infecções, tá? Visto que nós profissionais da saúde carregamos, né, essa infecção cruzada nas mãos, né? Quando a gente está fazendo o cuidado, quando a gente está fazendo assistência à saúde. Continuando na introdução, fala que essas IRAs, elas são infecções que acontecem após a admissão no hospital, tá? Que podem desenvolver tanto durante a internação como após a alta, tá? Então, elas vão receber esse nome de IRAs, tá? E voltando a falar novamente do ambiente de UTI, como eu já disse na aula anterior, visto o setor de UTI é um setor que vai receber pacientes em condições clínicas, né, com processos graves de adoecimento, então esses pacientes eles são mais propensos a adquirirem infecções, tá? Então por isso que esses pacientes a gente vai ver um caso muito maior de presença de IRAs nesses pacientes, né? Como eu disse para vocês também na aula anterior, são pacientes graves, pacientes que vai ser realizado diversos procedimentos invasivos, né? Então por isso que a gente vê um alto acontecimento, né, dessas infecções em UTI. Né? Então é um problema sério, gente. É uma situação bem assim, bem séria, importante a gente chamar a atenção, né, dos profissionais da saúde, tá? Voltando a falar sobre esse estudo, né, que foi feito lá nesse hospital em Manaus. Então eles fizeram uma coleta, né, fizeram a investigação lá dos pacientes
certa data, né, de uma data a outra, eles fizeram a coletagem e viram qual que era a ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde, quais eram os sítios, os locais dessas infecções, tá? Então vamos lá. Então, parece ser meio comprido, gente, esse artigo, mas eu vou dar uns dias aí para vocês lerem, para vocês considerarem com o tempo. É bem interessante, tá? Aqui fala, né, vem trazendo os resultados, né? Então, fala que teve uma prevalência em infecções em pacientes do sexo feminino, tá? Em idosos, pacientes que ficaram por mais de 15 dias na UTI, tá? Olha mais resultado. Fala que a infecção que foi mais recorrente foi a de trato respiratório, tá? Que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Outro resultado, fala que houve ocorrência de infecção por dispositivos invasivos, tá? E que isso acabou tendo um desfecho até de alta ou óbito, né, desses pacientes. Outro resultado, né, falou também que chamou atenção, né, para o uso do tubo orotraqueal como dispositivo mais utilizado dentro da UTI e que tenha relação com as infecções, tá? Também o uso do catéter venoso central, que também ocasionou infecções. Então, olha aí. Então, 2 pontos importantes para vocês, né, para chamar a atenção de vocês. Então, infecções por conta da intubação, né, de nível respiratório, e infecções de corrente sanguínea, que são aquelas relacionadas aos catéteres, né, principalmente catéteres centrais, tá? Aqui na discussão volta a falar, né, da questão da UTI, receber paciente grave, tá? De realizar procedimentos invasivos nesses pacientes. Fala, gente, também volta a falar, né, do acontecimento das infecções por ventilação mecânica e depois fala também das infecções de corrente sanguínea. Eu vou pular aqui porque aqui é todo o artigo falando sobre essas infecções e voltando a esses 2 tipos de infecções. Eu quero chegar na conclusão, que é muito importante, gente, que fala a questão fundamental, né, da aplicação, né, de cuidados da equipe de enfermagem para diminuir, né, esse número de infecções, tá? Até aqui no final, fala que o controle dessas infecções ela é uma tarefa difícil, tá? Que requer um esforço dos profissionais, tá? A fim de minimizar, né, possíveis impactos e complicações. A gente pode fazer esse trabalho, né? Uma das formas é por meio da higienização das mãos, em todos os momentos da assistência, lembrando daqueles 5 momentos, tá? Eu já havia falado na aula anterior para vocês, tá? E sempre fazer o uso dos EPIs, né? Que são aqueles equipamentos de proteção individual, tá? Também é muito importante o fortalecimento do CCH da instituição, tá? Que vai articular as ações de serviço, né? Para poder qualificar o cuidado, né, desses pacientes. Na aula anterior eu falei para vocês do uso dos POPs, que são instrumentos, né, que vão padronizar o cuidado, que vão dizer como a gente deve realizar os procedimentos, como deve ser feita a troca dos materiais, tá? A gente vai ter também os bandos, que são formas estruturadas, né, para melhorar os processos e resultados dos cuidados dos pacientes, tá? Então são todos instrumentos preparados pelo CCIH para a gente conseguir, né, qualificar a nossa assistência em saúde, diminuindo assim, né, o acontecimento dessas infecções, né? Então tá aí, gente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu preparei algumas questões para vocês dentro desse artigo, tá? Então o assunto continua o mesmo, tá? Eu vou enfatizar ainda nesse assunto porque é um assunto muito importante. E é de suma importância que todos da equipe, voltado principalmente para os técnicos, né? Que estou falando com vocês. Então, todo esse cuidado para evitar essas infecções. Obrigado, gente. Boa noite.